Mika Galvão perde o título do Mundial de Kimono e agora o Tai Ruotolo se torna o atleta mais jovem a vencer o Mundial da IBJJF. Então fica aí comigo para saber mais sobre isso. Algumas semanas atrás, nós traduzimos um vídeo do Craig Jones em que ele falava que um atleta muito famoso iria ser pego no antidoping e os rumores diziam que era o Mika Galvão e por isso ele não estava lutando em eventos da IBJJF. E nessa quarta-feira, dia 5 de abril, a USADA postou falando que o Mika Galvão foi pego no antidoping e no vídeo passado nós traduzimos todo o artigo que a USADA postou. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão para você. Mas resumidamente, a USADA falou que ele testou positivo para clomifeno e seu metabólito 4-hidroxiclomifeno. Clomifeno é uma substância especificada na classe de moduladores hormonais e metabólitos e é sempre proibida pelo Código e pelo protocolo da USADA para testes de movimentos olímpicos e paralímpicos, que se aplica com pequenas modificações ao Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2022 da IBJJF. Após uma minuciosa análise do caso, incluindo o exame de prontuário fornecido pelo atleta, a USADA determinou que o teste positivo de Galvão foi causado por um medicamento prescrito em dose terapêutica sob os cuidados de um médico. Embora a substância tenha sido ingerida sob orientação de um médico, o código exige que os atletas obtenham uma TUE antes de usar uma substância proibida, o que o Galvão não fez. Galera, eu pesquisei no site Tua Saúde o que é clomifeno e eu vou ler aqui para vocês o que eles disseram. O clomifeno é um remédio indicado para o tratamento da infertilidade feminina em mulheres que não conseguem ovular, pois age estimulando o crescimento dos óvulos, permitindo que sejam liberados do ovário para serem fecundados. O clomifeno não possui indicação aprovada pela Anvisa para o tratamento da infertilidade em homens. No entanto, alguns estudos sugerem que o citrato de clomifeno pode levar a um aumento da testosterona em homens com baixos níveis desse hormônio, o que pode beneficiar homens com baixa contagem de espermatozoide ou que tenham infertilidade com causa indefinida. Porém, ainda são necessários mais estudos que comprovam a eficácia do citrato de clomifeno para homens, assim como as doses seguras. Por isso, o uso desse remédio por homens só deve ser feito se indicado pelo médico, após a avaliação das causas da infertilidade masculina, dos níveis hormonais de testosterona e dos riscos e benefícios do tratamento. Algumas pessoas comentaram no vídeo passado que essa substância é muito utilizada no pós-ciclo, mas antes da gente falar sobre isso aqui, o Mika e o Melk Galvão fizeram um post em suas redes sociais falando sobre toda essa situação e eu vou ler aqui pra vocês, a começar pelo post do Mika Galvão. Todos vocês já sabem da notícia e eu quero explicar a minha versão agora. O meu médico usou uma substância proibida pela USADA no meu tratamento. Eu e meu pai sempre tentamos nos aproximar dos melhores profissionais para auxiliar minha carreira. E, infelizmente, esse erro aconteceu e eu assumo. Me direciona aos meus fãs, às pessoas que admiram meu trabalho e minha carreira desde novo. Minhas mais sinceras desculpas, também estou chateado com essa situação. Eu vou começar do zero novamente. Para mim, nunca foi fácil e nem vai ser. Eu venho de Manaus, onde as oportunidades são poucas. Lutei muito para chegar aonde estou. Não me importo de refazer esse caminho até o topo novamente. Minha jornada não acaba aqui, ela apenas começou. Vocês vão me ver muitas vezes no tatame em 2023. Meu próximo compromisso é o BJJ Stars no próximo dia 22 de abril, o GP absoluto. Conto com a torcida de vocês para comprar o PPV com desconto, usa o meu cupom MIKABJJ. Já o Melk Galvão comentou assim: eu gostaria de compartilhar o que penso com o público que acompanha o nosso trabalho, não de agora, mas desde os nossos primeiros passos. Eu, professor Melk Galvão, sempre entendi que a carreira de um atleta tem que estar cercada de bons profissionais em todas as áreas. Apesar de provar que não tomamos nenhum anabolizante e que não tomamos nada que não tenha sido receitado por um profissional, a USADA nos deu hoje um ano de punição retroativo a junho do ano passado. De acordo com o código da USADA, o atleta sempre será responsável pelo que ele ingere, independentemente de ser receitado por um médico. Eu tive reuniões com a USADA durante 8 meses, tenho muita coisa para falar. Mas não é o momento. Humildemente,
Peço desculpas aos fãs e os admiradores do nosso trabalho. Isso não vai colocar um ponto final na nossa história. Nós vamos continuar nossa jornada e trabalhar duro, como sempre fizemos para chegar até aqui. Mika tem compromissos nos próximos meses e tudo começa no BGG Stars dia 22 de abril. Vejo todos vocês lá. Agora vamos lá para minha opinião, que muitos de vocês me perguntavam toda vez que eu abria a live para comentar em tempo real qualquer tipo de evento. Vocês me perguntavam sobre esses rumores do Mika Galvão e eu dizia que enquanto for rumor, a gente não pode falar nada. Assim que a Usada se posicionasse ou falasse algo sobre isso, então a gente iria conversar. Galera, vamos lá. Não tem como eu afirmar que o Mika Galvão tomou isso como pós-ciclo. E ele pegou apenas 1 ano de punição e a própria Usada reconheceu que aquilo foi prescrito por um médico. Embora a substância tenha sido ingerida sob orientação de um médico, o código exige que os atletas obtenham uma TUE antes de usar uma substância proibida, o que o Galvão não fez. TUE é isenção de uso terapêutico. Ou seja, se ele tivesse tentado obter esse TUE, talvez tudo estaria certo. E o fato de ele ter pego apenas 1 ano, aparentemente, ao meu ver, me mostra que não foi algo tão grave assim. Mas como é proibido pela Usada, a punição foi dada. O próprio Melk falou em seu post assim: apesar de provar que não tomamos nenhum anabolizante e que não tomamos nada que não tenha sido receitado por um profissional, a Usada nos deu hoje 1 ano de punição retroativo a junho do ano passado. Agora, se isso foi um erro do médico que receitou algo que é proibido no antidoping, cara, isso é muito preocupante, porque você como profissional, você pode acabar com a carreira de um atleta. Eu não acho que isso acabe com a carreira do Mika, mas para sempre, isso vai estar lembrado? No próprio BJJ Heroes vai estar lá o seu título riscado para sempre. E o BJJ Heroes é como se fosse um currículo do atleta. Um profissional que cuida de um atleta de alto nível, ele tem que estar muito preocupado com tudo, porque qualquer erro pode custar uma vida inteira, tudo que uma pessoa alcançou. Novamente, galera, eu não estou dizendo que a carreira do Mika vai acabar, vai ficar manchada, mas que algumas coisas podem ser evitadas. Por exemplo, essa dor de cabeça que eles estão passando poderia ter sido evitada caso realmente eles não tenham tomado anabolizante, certo? Que tenha sido um erro médico e não para uso de pós-ciclo. Porém, galera, eu vou falar aqui agora algo para vocês que eu vi com os meus próprios olhos, tá? O Melk me mandou 3 exames do Mika. Um, maio de 2021, outro, setembro de 2021 e outro, março de 2022. E em todos os exames, o nível de testosterona do Mika eram baixos. Eu não trouxe as imagens aqui para vocês porque eu não acho que cabe a mim divulgar essas imagens. Caso o Melk ou o Mika queiram divulgar, aí eu trago aqui, tá? Eu vi com os meus próprios olhos e realmente o nível de testosterona do Mika nesses 3 exames estavam baixos. E pelo que eu entendi da Usada, se você informar antes que aquele TUE e eles autorizarem, então tudo certo. Não é contra as regras, mas você tem que avisar antes. E assim, de acordo com a regra da Usada, o atleta é responsável por tudo aquilo que ele toma. Então, por mais que ele tenha mostrado que sempre teve um nível baixo de testosterona, precisava fazer o uso de clomifeno, né, talvez, mesmo assim, o fato dele não ter avisado antes, ele vai ser punido. Ah, Rafa, o Mika tomou anabolizante sim, aquele clomifeno foi para pós-ciclo. Galera, se foi isso, realmente, ele tem que ser punido. Tomou algo que é proibido, tem que ser punido. Mas pelo que eu vi nos exames, realmente, o nível de testosterona dele eram baixos. Esses 3 exames, de meses de diferença. Um de maio de 2021, um de setembro de 2021 e um de março de 2022. E o evento foi junho de 2022. Ah, Rafa, tá baixo então esse nível de testosterona porque ele tomava desde sempre. Galera, eu não posso afirmar nada. A única coisa que eu posso afirmar é que eu vi esses exames e realmente o nível de testosterona estava baixo. De qualquer forma, como a Usada fala, o atleta é responsável por tudo aquilo que ele toma. Tomou algo proibido, não avisou antes, foi punido. Ah, Rafa, tu tá aí passando pano.
Galera, não tô passando pano, eu só tô falando pra vocês o que eu vi. De qualquer forma, ele tomou uma substância proibida e sabendo ou não, ou avisando antes ou não, ele foi punido. E eu só estou trazendo pra vocês as informações que eu tenho. Então, assim, infelizmente, tá na regra. E como eu falei no vídeo sobre o Cyborg, o Tchekone, o Wagner Rocha, o Igor Feliz e o Jonatas Gracie, na minha opinião, libera tudo. Mas as regras não são como eu quero. E antes de você lutar, você assina um termo concordando com tudo aquilo. Então, se o Mika fez o uso de anabolizante que é proibido no antidoping e tomou o clomifeno como pós-ciclo, tem que ser punido. Se foi um erro médico, infelizmente, o que está escrito pela USADA é que mesmo sendo com prescrição médica, o atleta é responsável por aquilo que ele toma. Infelizmente, tem que ser punido. E na minha opinião, ou testa todo mundo, ou não testa ninguém. Mas o fato de não testar todos, isso não tira a culpa daqueles que foram testados positivo. E retorna a dizer, na minha opinião, não testa ninguém, eu prefiro que seja liberado. Com isso, o Mika Galvão pegou 1 ano de suspensão a contar a partir do dia 22 de julho de 2022. Ou seja, final de julho este ano, o Mika já pode voltar a lutar eventos da IBJJF ou outros eventos que tenham USADA. Mas ele teve o seu título de campeão mundial retirado e quem ficou com esse título foi o Tai Ruotolo e se tornou o mais jovem da história a vencer o Mundial da IBJJF. E o seu irmão, Keiji Ruotolo, é o mais jovem da história a vencer o ADCC. E agora eu te pergunto, queremos ver Mika Galvão contra Tai Ruotolo de kimono? Então deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias, então valeu, galera, ficamos por aqui, tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Um, como eu havia informado anteriormente, é traduzindo todo o artigo da USADA, e esse outro vídeo aqui é o René explicando o porquê que ele foi uma testemunha expert no caso do rapaz que ficou tetraplégico numa aula de jiu-jitsu. Se você não assistiu esse vídeo, assista porque eu recomendo.